Senhor, o lugar de refrigério, o lugar de busca, o lugar de adoração ao Senhor, amém? Que todos nós possamos ficar de pé neste momento. E quero que vocês gravem uma palavra-chave hoje, que é o agradecimento a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Feche seus olhos, que com o seu coração grato você possa engrandecer ao Senhor hoje. Mas às vezes você pode se perguntar, mas como eu vou engrandecer ao Senhor? Como eu vou agradecer? Você não sabe o que eu tenho passado. Mas irmãos, calme o coração, pois é só um momento que você tem passado. O Senhor está contigo. E logo, logo você experimentará a abundância do Senhor. Então, desde já agradeça a Ele, não murmure, agradeça. Fale: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és, Pai, a minha força. Oh Deus, muito obrigado pelo sustento, Deus. Muito obrigado pela saúde que temos hoje. Muito obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Fale isso com alegria. Fala: Deus, muito obrigado por estar na sua casa. Muito obrigado, Deus, por estar, papai, num lugar, Deus, que muitos às vezes queriam estar e não estão, não conseguem. Mas eu decidi estar no melhor lugar, que é no Senhor, amém? Ofereço uma salva de palmas para Ele. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que possamos louvar ao Senhor com essa canção, com o coração grato a Ele. Que cada palavra seja uma palavra profética de agradecimento a Ele. Bate palmas ao Senhor, vamos adorá-lo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força de louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que
vocês vão repetir essa parte comigo, ó. A honra, a glória, a força pertence ao Senhor, amém? Vamos lá, ó. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, aleluias. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba a nossa exaltação ao seu nome, Deus. Receba para nossas palmas, em nome de Jesus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Tô vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, tudo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertencemos, Deus. Que toda a honra, que toda a glória seja dada ao Senhor, Pai. Pois nós queremos dizer ao mundo, papai, que te pertencemos, Deus. Que nós somos do Senhor. E que nada venha tirar, Deus, esse brilho de nós, Deus. Que nada venha tirar, papai, esse pertencer do Senhor. Porque nós não pertencemos a nós mesmos, Pai. Nós não somos, Deus, propriedades nossas, Deus. Nós somos propriedades do Senhor, papai. Que o Senhor, Deus, venha dia após dia, Deus, tomar conta, papai, do nosso coração. O Senhor venha cuidar de nós, Deus. Que nenhum quarto dentro do nosso coração, Deus, esteja, Deus, trancado, Deus. Mas que todas as áreas, Deus, de nossas vidas, Deus, seja guardada no Senhor, papai. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Deus. E apesar de qualquer situação, Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar. Apesar, Deus, de qualquer coisa, Deus, nós iremos, Deus, te exaltar, Deus, por tudo que tu és, Jesus. Oh, Deus, feche os seus olhos, adore ao Senhor. Santo Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle ali está, na palma de suas mãos. Ainda ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto na oliveira vinda, todavia me alegrarei.
noite, mas a alegria. Você crê nisso? Ela vem pela Você crê nisso? Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, aleluia. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Não sei o que você tem passado, mas apesar das circunstâncias, apesar do choro, o Senhor diz que a alegria virá. Mesmo que você tenha chorado todos os dias, o Senhor promete a você esperança. Ele é a nossa esperança. A esperança não está no nosso serviço. Nossa esperança não está nos nossos negócios. Nossa esperança não está no nosso cônjuge. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está naquele que governa tudo e todos. Senhor Deus, apesar das circunstâncias, Deus, nós queremos te adorar, Deus, porque o Senhor, Deus, é aquele que enxuga as lágrimas daqueles que choram, Deus. O Senhor é aquele, Deus, que limpa, Pai, o coração, Pai, daqueles, Deus, que tem o coração, Pai, entristecido. O Senhor conforta, Deus, e que nessa noite, em nome de Jesus, Deus, todos aqueles que têm acompanhado, Deus, por aqui, ou pelos vídeos, Deus, ou por qualquer lugar, Deus, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha tocar cada um, Papai, em nome de Jesus, que cada choro, Deus, venha transformar em alegria, Deus, que toda tristeza, Deus, venha transformar, Papai, em regozijo no Senhor, Papai. Que mesmo, Papai, que o choro dure uma noite, Deus, a alegria virá pela manhã, em nome de Jesus. Aleluia, repita ao Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Profetiza isso. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, pela fé, e o produto da oliveira vamos ver pela fé. vinda, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Com uma salva de palmas ao Senhor, com fé, ofereça ao Senhor. Santo é Jesus, nós cremos nas suas promessas, Deus.
santo é, Jesus. Maravilhoso é o Senhor, Deus. Nós cremos, Deus, nessa canção, Deus. Nós cremos na tua palavra, Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém, em pé mesmo, olha aqui para mim rapidinho. Querido, a palavra de Deus fala que Jesus, ele estava com Pedro. E a palavra de Deus fala, querido, que vieram os cobradores de impostos. E o cobrador de impostos virou para Pedro e falou assim: olha, o seu mestre, ele contribui? E Pedro falou: sim, todos nós contribuímos com o imposto na casa do Senhor. Querido, e eu acho interessante nessa passagem que Jesus olhou e não viu Pedro tirando um dinheiro para dar para os cobradores. Eu imagino que, deixa eu viajar aqui igual o pastor Josinei, né? É isso, irmão? Vamos viajar assim, né? Eu imagino que Jesus ficou observando e Jesus, ele falou algo muito interessante. Ele virou para Pedro e falou assim: Pedro, vai lá no mar, né, no rio, não sei onde era o local, e você vai pescar o peixe, o primeiro peixe que você pescar. Isso fala de primícia. Posso ouvir um glória a Deus? O primeiro que você pescar, você vai abrir o peixe e vai encontrar um valor financeiro dentro dele. O imposto, querido, era 2 dracmas, o imposto por pessoa. E Jesus falou assim: olha, a hora que você pescar o primeiro peixe, você abrir ele, vai ter um stater. Era uma outra moeda da época que valia 4 dracmas, o dobro do imposto que era sendo cobrado, né? Interessante isso. Aí o que aconteceu, querido? Jesus falou assim: olha, Pedro, aí você pega e você vai pagar o meu e você vai pagar o seu. Amém? Querido, nós podemos tirar várias conclusões desse texto. Primeira coisa que Jesus falou é o primeiro peixe. O primeiro peixe vai ter um valor financeiro. Às vezes a gente fica olhando para Jesus e fala assim: ah, mas Jesus, ele era espiritual, ele não falava em dinheiro. Querido, Jesus falava em dinheiro. Até então Jesus falou para Pedro: Pedro, vai lá, abre, vai ter um valor ali dentro, e paga o meu e paga o seu também. Amém, queridos? Sabe o que eu entendo disso? Quando você está com Jesus, nada te falta. Amém, apóstolo? Quando você caminha com Jesus, querido, Ele provê a área financeira sua. Já imaginou Jesus falando assim: vou pagar para você? Isso é coisa de amigo, isso é coisa de pessoa muito chegada, né? Você está junto com uma pessoa, ela fala assim: olha, eu vou te pagar aí vamos comer um negócio aqui, eu pago. É só amigo que faz isso, querido. Vocês estão me entendendo? Né? E Jesus falou assim: eu vou pagar o seu também. Querido, e é interessante que Jesus, ele não estava com dinheiro no bolso dele, mas Jesus, ele sabia o quê? O caminho do milagre. Jesus, ele deu uma direção do milagre. Pedro, vai lá e faz isso. Querido, quando nós obedecemos a Deus, querido, o milagre vem. Jesus está junto para prover todas as nossas necessidades. Amém? Sabe o que significa isso? Quem é o Deus provedor, querido? Não é a força do nosso braço, mas é o Senhor Jesus, que abre a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a tua vida. Glória a Deus. Vamos só um amigo do mestre aqui. Então você pode ficar tranquilo, querido, que Ele vai prover a sua necessidade. Amém? Se você trouxe seu dízimo, a tua oferta, sai do teu lugar. Amém? Coloca isso no altar como sinal de agradecimento, porque Jesus, Ele conhece, querido, a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Sai do teu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, meu Pai, cada família diante do teu altar nessa noite.
Pai, que o Senhor venha abrindo a janela do céu, o Senhor venha derramando bênção, abrindo portas financeiras. O Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, derramando bênçãos sem medidas. Obrigado, meu Pai, que o Senhor tem cuidado das nossas necessidades, meu Pai, em nome de Jesus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Meu querido apóstolo Ribeiro, amém? Graças a paz, amados. Pode sentar, amados, por gentileza. Glória a Deus. Muito obrigado ao Ministério de Louvor. Muito obrigado a cada um de vocês por essa ajuda tremenda que vocês deram para nós nesse domingo. Que o Senhor seja louvado, honrado, exaltado pela vida de vocês. Pode acender as luzes para nós, por favor, amados. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, muito obrigado porque eu estou aqui nesta noite mais uma vez para ministrar a Tua palavra. E não poderia fazer nada de mim mesmo se o Teu Espírito Santo não nos ajudar. Pai, quero nesta noite, Pai, que o Senhor venha me usar como um missionário do Senhor, como um atalaia, como um vigia do Senhor, para a Tua igreja, para o Teu reino. E que eu possa ministrar a Tua palavra, trazendo do céu para o nosso coração. Como um carteiro entrega uma carta do céu. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, amados. Graças a Deus. Graças a Deus. Não deixe de estar orando pela família do nosso irmão Pedro. Né? Perdeu a mãe, a Claudineia. Precisa muito de oração. E também bastante abalado. Precisa de ajuda. E a ajuda que nós podemos dar para ele é a nossa oração, pedindo para Deus consolar a família, porque não é fácil, né? E também aí a Débora, nós estamos sabendo aí do genro dela, o Evandro, com um problema muito grave de saúde, também está no hospital. Que Deus possa pôr um basta nesse sofrimento do Evandro também, tá bem? E hoje eu quero estar falando para os irmãos um pouquinho. Domingo passado nós falamos um pouco no culto das 18 horas sobre o vigia atalaia de Deus, né? E mostrei Ezequiel como sendo um homem chamado por Deus por 2 vezes. Deus chamando a atenção de Ezequiel, que era para ele anunciar a verdade. Ele falar a verdade para as pessoas, porque se ele não falasse, Deus ia cobrar dele. E hoje nós estamos vendo aqui, aprendendo com o fracasso. Nós vamos ver o tema que a gente vai estar ministrando um pouquinho para os irmãos, mostrando Jeremias, né, que era um profeta da mesma época. É um profeta da mesma época. Eu esqueci de cumprimentar os irmãos, né, da live. Deus abençoe a sua vida, também a sua casa, da rádio também que estão nos ouvindo. Que Deus possa poderosamente estar falando no seu coração também nesta noite. Fique ligado aí, porque tem coisa de Deus para o nosso coração nesta noite. Então Jeremias foi um profeta também da mesma época de Ezequiel, só que Jeremias não foi para a Babilônia. Jeremias não foi lá para o cativeiro da Babilônia. Ele ficou em Jerusalém, mas ficou lá, como você sabe que o pessoal que veio cativo para a Babilônia vieram em três etapas, né? E foram presos em 3 etapas, 3 grupos de pessoas e em épocas diferentes. Mas nenhuma das 3 Jeremias foi. Jeremias continuou em Jerusalém, onde tinha ficado só lá um monturo de coisas quebradas, a cidade desmontada, quebraram tudo e destruíram tudo. Jeremias ficou lá. Jeremias passou uma situação difícil, porque Jeremias pregou muitos anos antes de Nabucodonosor
tomar Jerusalém, ele já pregou, anunciou, ele gritava, esperneava, e o povo não queria saber, né? O povo não dava crédito para as profecias de Jeremias. E isso entristeceu bastante Jeremias, porque ele sabia que ia acontecer aquela catástrofe todinha que aconteceu, mas o povo não dava crédito. Jeremias chegou ao ponto de ficar tão desanimado. Abra a Bíblia em Jeremias 8, do 18 ao 22. Jeremias 8, do 18 ao 22. Meditar um pouco na palavra de Deus é muito importante. 8, de 18 ao 22. Jeremias falando, olha o que Jeremias está falando aqui. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o meu rei? Por que provocaram a ira como a sua imagem de escultura, com vaidade estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha de meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há médico? Por quê? Pois não teve lugar a cura na filha do meu povo. Estava lá, tão desanimado, que quando ele pega o 9:2, o capítulo 9, versículo 2, aí a gente vê Jeremias falando assim, ó: provera Deus que eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, uma barraquinha lá, que os caminhantes ficavam nela. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Olha a situação. Pudera se eu tivesse uma cabaninha para ficar lá no meio do deserto. Assim que acontecer, eu lá no meio do deserto ficava livre desse povo, não tinha compromisso de estar ministrando para eles, falando para eles. Então ele estava realmente desanimado. Ele tinha realmente tirado a capa, né? Desistido de continuar a ministração, a ação profética dele como homem de Deus. E isso entristeceu a Deus, de uma certa forma, né? Porque ele precisava continuar ministrando a palavra, ele precisava continuar falando de Deus para as pessoas. A tristeza foi tão grande que ele escreveu Lamentações. Tem Lamentações que é escrito por Jeremias, que você vê lá Jeremias querendo morrer, né? Por que o apóstolo Bíblia está fazendo essa introdução desta maneira assim? É para que nós possamos entender por que Deus falou para ele no capítulo 18, né? Então foi no capítulo, nos dois textos que nós lemos aqui, 8 e 9, né? A gente mostra um pouquinho, né? Uma fragmentação aqui do descontentamento de Jeremias. E Deus está olhando Jeremias, e o povo não atendendo ele. Foi por essa razão que Deus entregou para Jeremias a situação do capítulo 18, que é o barro na mão do olheiro, né? O vaso na mão do olheiro. Aí nós vamos lá para o capítulo 18. Aí o capítulo 18, 6 versículos, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o que Deus está fazendo aqui? Qual a preocupação do Senhor? Domingo passado eu indiquei um filme para quem ainda não assistiu, que possa assistir, tem me ajudado muito. Eu comprometi que eu vou assistir mais vezes, chamado A Cabana. Vocês não deixem de assistir esse filme, quem não assistiu, assista. Vocês vão ver uma ilustração bem clara da figura de Deus, como é que Deus se comporta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo maravilhoso. É algo que ilustra bem, e a partir de quando você assiste esse filme, você começa a ter uma outra visão da vida, inclusive outra visão de ler a Bíblia, até a própria Bíblia. Você lê um texto desse, você começa a entender por que a situação é assim, né? Nós, seres humanos, nós temos a péssima mania de julgar, né? Julgar e já querer condenar. Jeremias estava assim, Ezequiel também foi assim, e grandes homens de Deus agem dessa forma, né? E a gente precisa tomar cuidado para a gente não agir assim, ou evitar estar agindo assim. Jeremias já viu, eu já preguei, já falei, Deus mandou falar, eu já falei, o povo não obedece mesmo, então lavo minhas mãos, que vá tudo para o inferno e pronto, acabou. Então é isso que Deus, não é dessa forma que Deus vê, não é dessa forma que Deus age. Nesse filme tem uma cena que eu não esqueço dessa cena, eu vou contar só essa para os irmãos. Onde a sabedoria pega os dois filhos do homem que só sabia julgar, pega os dois filhos dele, põe do lado dele e fala: você não concorda com Deus porque sua filhinha morreu, porque um assassino matou sua filha. Olha que cena. Então, já que você não acredita que Deus, você não concorda com Deus, então pega duas filhas suas, e você não concorda que você tem que perdoar o bandido, então pega duas filhas, você põe do lado, pôs os dois filhos do lado, falou: tá aí, você tem dois. Você só vai ficar com um, porque só tem lugar para um no céu. Deus só tem um. Agora você tem dois, você vai ter que decidir por um. Qual que você manda para o inferno e qual que você manda para o céu? E outra coisa, senta no meu trono, porque você só sabe julgar. Então, se você sabe julgar, senta no trono. Eu saio do trono e você senta. Ali arrebentou com o camarada, porque ninguém de nós sabe julgar nada. Jeremias queria julgar. Vocês viram aqui a situação: ah, não quero mais, se pudesse eu ia lá para o meio do deserto, morar numa barraquinha, e ficava lá na minha barraquinha, e estava tudo bem. Deus vai e leva ele, o Espírito de Deus leva ele para a casa do olheiro. Vem cá que eu vou levar você na casa do olheiro, para você ver uma coisa que eu quero te mostrar. Chegou na casa do olheiro, vocês conhecem bem esse texto. O olheiro estava lá amassando barro, amassando vaso, fazendo um vaso na roda, e de repente, o que aconteceu? O vaso rachou. O vaso rachou na mão de alguém que sabia fazer vaso. Rachou, estava prontinho o vaso e rachou. Aí ele falou: presta atenção o que ele vai fazer. Ele pegou o vaso, tirou aquele vaso rachado, amassou, bateu naquele vaso, naquele barro, porque tem que bater, tem que pôr água, tem que socar o barro de novo. Ele socou o barro, ele amassou o barro de novo, ele fez tudo que tinha que fazer de novo naquele barro, e foi lá, pôs na roda de novo e fez um vaso bonito. Aí Deus falou para Jeremias: não poderia eu fazer com a casa de Israel assim como esse olheiro fez com o vaso? Então é isso que Deus ensina para a gente. Para Deus não há nada impossível, não é verdade? Deus não é nada impossível. Deus está sempre disposto a nos ajudar. E foi nessa situação que Deus pede para Jeremias mudar de postura, e que ele ia fazer com a casa de Israel. Jeremias não poderia fazer, mas Deus ia fazer. Olha a imagem, irmão. Imagina só como é que Deus
Que maneira diferente de Deus pensar de nós. Na visão de todo mundo, o povo de Israel, naçãozinha que não era muito poderosa, um povo rebelde, o poder político muito ruim, o poder religioso tudo corrupto, não estava conduzindo ninguém para lado nenhum. Jeremias olhava isso e falava, não tem jeito, não tem jeito. Mas Deus falava, tem jeito. Porque para Deus sempre tem jeito. Quando nós olhamos com o olhar de Deus, muda tudo. Muda o jeito de eu tratar meu filho, muda o jeito de eu tratar minha esposa, muda o jeito de eu tratar a empresa, tratar alguém na empresa, tratar os irmãos da igreja, muda o jeito de tudo. Porque tudo tem jeito para Deus. Se Deus quiser resolver, Ele resolve. O ladrão da cruz bastou falar, na cruz bastou falar para Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Jesus falou para ele assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Pronto. O que não prestava, prestou e foi conduzido por Jesus para a glória. Entende? Então é assim que Deus quer que a gente enxergue as coisas, as dificuldades. Nós enxergamos as dificuldades de uma maneira assim muito triste. Nós olhamos com o nosso olhar natural. Por que Deus nos compreende dessa forma? Porque quem nos fez foi Ele. E Ele nos fez de quê? De barro. Né? Ele nos fez de barro. Como Ele nos fez de barro, então Ele compreende a sua obra, a obra que Ele fez. Por isso que Ele sabe que nós temos uma facilidade muito grande de rachar. Nós não temos essa compreensão. Eu fico emocionado, sabe, quando eu começo a pensar nisso? Às vezes a gente se julga, né? A gente se culpa. Por às vezes a gente não conseguir, às vezes, fazer tão perfeito as coisas como Deus quer. Não tem ninguém aqui que não se culpa. De vez em quando a gente se culpa. Puxa vida, eu falhei aqui. Eu fico tão triste quando eu faço qualquer coisa que entristece a Deus. Mas eu fico tão triste que eu quero me amassar. Eu quero me amassar. Mas não adianta, não sou eu que vou me amassar. O barro não amassa o barro. O que amassa o barro e faz um vaso novo é o olheiro. E o olheiro é Deus que nos amassa. Não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível para Ele. E Ele nos compreende porque nós somos fracos. Nós somos muito frágeis. Qualquer coisa a gente se quebra. A Claudineia estava aí semana passada, 15 dias atrás, perfeito. Nós podemos estar aqui hoje, semana que vem não. Porque nós somos fracos. Um vírusinho que chega aí e faz um carnaval na gente. Porque nós somos fracos. Só Deus para nos ajudar, nos abençoar, não é verdade? Só um Criador que sabe da nossa fragilidade é que pode nos fortalecer e nos ajudar a vencer. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Nós estamos na casa do olheiro, aqui é a casa do olheiro. O amassador de barro está aqui para nos abençoar e nos fazer um vaso novo. Ele não está aqui para apontar dedo, Ele não está aqui para falar que nós vamos para o inferno. Ele não está aqui para nada disso. O nosso Deus, a visão, a maneira dele chegar é totalmente diferente. Pode ser a maior besteira que a gente possa fazer. Para Deus tudo tem jeito. Não posso eu fazer com a casa de Israel isso aí que o olheiro fez. Jeremias. Você está julgando, agora estou parafraseando, né? As minhas palavras. Você está aí julgando, Jeremias, querendo morar lá no meio do deserto, achando que não tem mais jeito, achando que não tem o azeite de Gileade. Você está falando aí que não tem aí o médicos para curar o povo que está doente. Jeremias, você está totalmente enganado. Eu estou aqui. Eu sou o olheiro que vou constituir tudo, restaurar tudo, mudar tudo, edificar tudo, Jeremias. Oh, aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, amados? Eu sou o Deus que estou na frente de tudo. Logo nós vamos estar sem essa máscara, como nós estávamos. A Letícia estava falando ali em cima, no lanchinho que nós estávamos fazendo entre uma celebração e a outra. Ela estava falando que o dia que for liberado para a gente
ficar sem máscara, nós vamos fazer uma fogueira de máscara aqui na igreja. E vamos repreender no nome de Jesus, para não ficar nenhuma lembrança desse mal. Amém, amados? Vamos fazer, e Deus vai nos dar esta graça, em nome de Jesus. Então, é coisa que a gente tem que aprender no nosso dia que nós estamos vivendo, né? E nós temos um Deus que Ele é o olheiro. Ele é o olheiro que cuida de nós, que nos abençoa. A vida é feita de coisas simples. Coisas... nós não podemos nos iludirmos de querer pensar em coisas grandes, só em grandes projetos, mas são coisas pequenas que nos fazem grandes, e também são coisas pequenas que nos derrubam, se a gente não tomar cuidado, né? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7, você não precisa abrir não. Temos, porém, este tesouro num vaso de barro. O Espírito do Senhor decidiu morar dentro do vaso de barro. Eu, quando vi um filme, uma foto de um aparelho da NASA que ele mandou em 1977 ir embora em direção ao infinito aí sem volta. E ele foi dando controle daqui da Terra para ele tirar foto. A última foto que ele tirou da Terra, ele já estava saindo do sistema solar em 1990, 13 anos depois. 13 anos. E de lá ele tira uma foto da Terra. Que tamanho tinha a Terra? Tamanho de uma cabeça de alfinete. A Lua, 49 vezes menor, você não via nada da Lua. Mas a Terra é o tamanho de uma cabeça de alfinete. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E é lá que eu moro, lá é minha casa. Que tamanho sou eu visto a essa distância? Aí eu comecei a pensar, que tamanho é o nosso Deus? Agora, como pode esse Deus decidir morar dentro do meu coração? Não dá. Não dá para a gente imaginar isso. O quanto nós somos carentes e necessitados de Deus. E esse Deus nos fez de barro para a gente ser simples, humilde. E ainda veio aqui, com humildade, entrou num corpo como o nosso. E veio nos ensinar a ser manso e humilde em todas as nossas ações. Se preocupar com as coisas que realmente têm valor. Porque nós somos de barro. E não com as coisas que não agregam nada. Falar bom dia um para o outro. Dar beijinho no outro. Abraçar um ao outro. Falar para o outro, eu te amo. Falar para o outro que ele é importante. Falar muito obrigado. Sorrir. Ser gentil. Estas coisas, amados, por a gente ser vaso de barro, afeta a gente. Qualquer coisinha dessa que deixa de acontecer, um casal, se um deixa de cumprimentar o outro, um dia não cumprimenta o outro, sai para trabalhar, bater na porta, vai embora, não dá nem a oi, nem nada, não dá nem ter logo. A pessoa que fica em casa já fica pensando, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Mas se à tarde essa pessoa que saiu de manhã volta à tarde, ela está alegrinha. Está alegrinha? Esqueceu aquilo que aconteceu de manhã. Mas se aquilo que aconteceu de manhã começa a acontecer todo dia, acaba um casamento. São coisas pequenas que edificam e que transformam tudo. Tanto para cima como para baixo. Né? Um abraço. Por que isso faz tanta diferença para a gente? Porque nós somos frágeis. Nós somos construídos, Deus nos construiu de uma forma frágil. Basta um sopro, um vento forte, uma virada do tempo, como está dando aí,
Se a gente não tomar cuidado, já fica todo mundo resfriado, doente, pega pneumonia. E se não tomar cuidado, daqui a pouco vai lá, pega outra doença, pega o cemitério. Olha como nós somos frágeis. Porque nós somos todos de barro. Então nós temos que compreender isto, e perceber isto, e nos amar mais e mais, nos respeitar mais e mais. Vem a pandemia e fala que nós não podemos abraçar, nós não podemos tocar no outro, nós temos que ficar distante um do outro, com a máscara na cara para ninguém ver eu sorrir. Tudo isso tem um princípio, uma base. Querer destruir o vaso de barro e fazer a gente ficar de que jeito? Alegre, triste, angustiado. Mas nós temos um Deus maravilhoso que sabe que nós somos de barro, sabe que nós somos frágeis e sabe que nós não podemos viver desta forma por muito tempo. Então eu creio, ele disse que daqui a pouquinho nós vamos fazer uma fogueira de máscara para louvor de Deus e para a glória do Senhor. E vamos poder voltar a abraçar assim, se beijar assim, porque essas pequenas coisas fazem a diferença na vida de todos nós cristãos. Porque o nosso Criador sabe que nos criou para termos contato, para termos fineza um com o outro, para ter amor um com o outro, para expressar gratidão um ao outro, carinho um pelo outro. Não é verdade isso? Então essas coisas simples, se elas se tornarem corriqueiras, se deixar de acontecer, criam um mal tremendo. Mas também se estas coisas simples, elas forem aplicadas, o ano que vem eu faço 50 anos de casado. E casaria de novo com ela. Vocês sabem quem é ela, né? Casaria de novo com ela. Mas por quê? Coisas pequenas. Hoje eu passei por uma emoção tão grande. Eu estava lá no sepultamento da Claudineia. E de repente eu vi um senhor, cabelinho branquinho. Ele veio para o meu lado assim, de máscara, todo mundo de máscara, distante um do outro. Ele olhou daquela distância para mim assim, aquele degrau ali. E daqui a pouco o olho dele lacrimejou, ele começou a chorar. Eu falei, o que foi, meu amigo? Ele falou assim, o senhor não está me conhecendo, né? Eu falei, não. Ele falou, pois é, eu sou o pastor do Verbo da Vida. Eu fui enviado para cá agora. Mas sabe quantos anos eu conheço o senhor? Eu falei, não. Ele falou assim, eu conheço o senhor desde 1986. Quando o senhor me pegou para trabalhar lá na COFAP, em Santo André. Apóstolo Ribeiro, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Quantas vezes eu fui chamado para ir na reunião da diretoria e o senhor estava lá, uma alta posição. E a gente ia tudo tremendo de medo de entrar naquela sala. Mas quando a gente chegava naquela sala, eu não sabia quem eu estava falando. Eu não conhecia ele. Quando chegava naquela sala, apóstolo Ribeiro, o senhor levantava e o senhor dava um abraço em cada empregado, operador de máquina que entrava na sala. Aí eu vim saber, em 86, que em 84, o senhor tinha aceitado Jesus. E eu não gostava de crente. Eu passei a gostar de crente. E faz 16 anos, eu comecei a sentir um desejo tão grande de ser crente. E numa noite, o Espírito Santo falou para mim, sabe por que aquele homem que você conheceu lá, ele era daquele jeito? Porque ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Muda a sua vida, entrega a sua vida para Jesus. Ele falou, hoje eu sou pastor do Verbo da Vida. Sabe por que hoje eu sou crente? Porque o exemplo que o Senhor deu para a minha vida, de amor, de simplicidade, de humildade, me mostrou Cristo há tantos anos atrás. Depois eu vim para cá, trabalhei nesta fábrica aqui. Tive alguns contatos com o senhor de longe, mas nunca tinha tido a oportunidade de expressar essa gratidão pela vida do senhor. E o senhor continua sendo a mesma pessoa. Então são coisas pequenas que a gente faz, que solidificam um relacionamento, uma amizade.
Por que nós somos amigos? Por que vocês estão aqui comigo há 22 anos? Muitos aqui. Por quê? É só por causa disso. Não é por beleza minha, por capacidade, por cultura. Nada. Porque essas coisas simples que a gente vai construindo a obra de Deus. A gente tanto constrói como destrói. É só falar uma asneira aí, ofendeu os vasos de barro racha e pronto, acaba tudo o relacionamento, acaba tudo a amizade. O nosso mestre deixou tudo para vir morar num vaso de barro. O nosso Deus resolveu deixar tudo e morar num vaso de barro para mostrar para a gente que é possível ser tudo isso num vaso de barro. Você pode dar uma salva de palmas a Deus por tudo isso, amado? Glória a Deus. Então Jeremias, amados, viu aquilo acontecer. Ele vê de um olheiro que maneja o barro com muito cuidado, mas mesmo assim o vaso quebra. Mesmo com todo o cuidado que você possa ter na sua casa, cuidando dos filhos, cuidando da família, por mais cuidado que você possa ter, uma hora pode rachar. Um vaso ali pode ter uma rachadura. E na hora de rachar, qual é a postura? É verdade, Sérgio? Todo mundo tem essa possibilidade, por maior cuidado. O olheiro era hábil, mas o olheiro também falhou. E o vaso rachou na mão do olheiro. Então Deus também sabe disso, que Ele tem todos nós na mão dEle. Mas de vez em quando, ninguém mais do que Ele sabe que nós somos vasos de barro. Não estou aqui para justificar as nossas falhas, mas para saber que não existe falha que Deus não possa fazer de novo. Se nós pedirmos para Ele, me faça de novo. Eu quero ser, Senhor amado, eu quero ser Senhor como um vaso novo, como diz aquele hino, né? Essa é para Deus, e Deus muda, Deus transforma, Deus quebranta tudo. Rapidinho, eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura, né? A estrutura física. Aí nem se fala, emocional também da alma, nem se fala. Então nós precisamos cuidar. Sabendo que nós somos de barro, nós precisamos tomar cuidado. Aí com essa pandemia, nós vamos desrespeitar o uso de máscara? Não, nós somos de barro. Se eu quiser fazer bonitinho aí e ficar todo mundo sem máscara aí, todo mundo se abraçando, tudo, nós corremos um risco que não tem tamanho. Não estou falando isso aqui para assustar os irmãos, mas eu fiquei sabendo aí que tem uma igreja longe daqui de 30, 40 mil pessoas, que sabe quantos pastores foram embora? 100. Uma igreja. Por quê? Ah, não, é meu discípulo, então é meu discipulador, então eu tenho que ficar com ele, tenho que ir lá, eu não posso usar máscara, lá. Então, se ficar brincando, a coisa acontece. Não, nós temos que saber que somos vasos de barro, temos que respeitar essa situação que nós estamos vivendo. A hora que tiver uma vacina, que tudo resolver e todo mundo ficar imunizado, amado, tudo bem. Mas caso contrário, nós somos de barro. Se nós abusarmos, nós vamos pagar as consequências por sermos assim. Se eu tenho um problema no coração, não procuro um cardiologista, eu vou morrer do coração logo. Se eu tenho um problema de pressão, eu não controlo o meu peso, eu vou morrer logo daquele negócio. Se eu sou uma pessoa nervosa, eu não cuido daquele nervosismo e me abala, eu não procuro um psicólogo para me ajudar, eu vou pagar um preço muito alto por aquilo, por não preocupar. Se eu sou uma mulher, não quero cuidar da minha parte ginecológica, eu vou ter problemas por ginecologia, da minha vida, da minha saúde, porque nós somos de barro. E assim vai, amado. Nós temos que nos cuidar, nós temos que tomar cuidado com tudo. Dormir uma quantidade de horas certa, porque nós somos de barro. Ah não, eu sou o bom, vou passar 10 dias sem dormir. Vai pagar a consequência e não podemos culpar Deus. Trabalhar é 8 horas por dia e tem que ter um descanso, pelo menos um dia por semana. Férias, tem que tirar férias todo ano, não tem jeito. Esse negócio de férias, a pessoa que foi calculado, se é para o cara ficar sem fazer nada, não. A lei do nosso país, depois de 50 anos de idade, não pode nem vender férias, nem dias de vender, 10 dias de ficar 20 dias e vender 10. A lei não permite isso. Por quê? Porque a lei é boazinha? Não.
Porque a ciência já provou que se a pessoa não tiver 30 dias de férias, vai pagar umas consequências, vai ter umas consequências, porque nós somos de barro. E precisamos tomar cuidado com tudo na nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Está comprovado que esse vírus ele só ataca muito porque as pessoas estão com a imunidade baixa, comem qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que comer certo, subir a imunidade. Se esse troço vem, é um resfriado, é uma gripe. Não faz nada de mal para a pessoa. Mas se a pessoa estiver fraca por dentro, o vírus vem e mata a pessoa. Não é o vírus que matou, é a imunidade que está baixa, porque as pessoas não estão cuidando delas mesmas. E nós precisamos cuidar. É verdade. Então, mas tudo isso é o reconhecimento de que nós somos de barro. E que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Eu falei na celebração anterior sobre esse assunto aqui. O camarada sai de casa, briga com a mulher, e sai de manhã, bate a porta, sai falando palavrão, e vai embora. Bateu a porta e foi. A esposa fica em casa, esperando ele voltar. Se quando ele voltar pedindo perdão, desculpas, e se acertar, está corrigido. Mas se ele pega essa mania de fazer isso, ele vai destruindo com o cônjuge. O cônjuge vai se acabando, porque a marca vai ficando uma coisa terrível lá. Por quê? Porque são barro que casam um com o outro, uma pelota de barro. Se um não tomar cuidado de tratar o outro bem, vai criando rachadura no outro, vai danificando o outro, vai estragando com a vida do outro. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que enxergar como Deus enxerga, querendo nos amar cada dia mais. E é por isso que faz uma coisa errada, outro faz outra coisa errada, Deus olha para aquele um com olhar de misericórdia, outro com olhar de misericórdia, outro com olhar de misericórdia, porque Deus conhece a nossa fragilidade. Somos fracos, mas nós precisamos vigiar, porque fica ruim repetir a dose, mas pedir para o Senhor nos fortalecer, nos abençoar e nos proteger. Glória a Deus. Vamos lá. O olheiro não desiste do barro, o fracasso não é o fim. Nós temos que estar sempre entendendo que o nosso fracasso, a nossa dificuldade, não é o fim, não é a destruição da gente. Para tudo Deus tem uma solução. Porque Deus cuida de nós. Eu falava aqui sobre a história de um jovem, um pastor foi pregar numa cadeia, e chegou na cadeia, ficou um jovem no fundão da cadeia lá, não aproximou, não misturou com a turma. Aí no final o pastor foi perguntar para ele: por que você ficou distante assim? Ele falou: sabe de uma coisa, pastor? É porque eu não acredito em Deus. Aí o pastor olhou bem para ele e falou assim: isso não é o problema, isso aí não é o grande problema. Aquele pastor olhou para o jovem e disse: mas isso não é o que é mais importante. O mais importante que você precisa saber é que Deus acredita em você. Você pode não acreditar em Deus porque você é o barro frágil que sofreu algum problema aí na sua vida, e essa coisa ruim que você sofreu na sua vida trouxe desânimo para você, trouxe falta de fé no seu coração, e você pensa dessa forma em Deus. Mas Deus não desiste de você. Deus acredita em você. E numa hora que você menos esperar, Deus vai tocar em você, vai corrigir a tua ferida, e você vai voltar, vai acreditar que Deus existe. Não é isso que aconteceu na nossa vida? Deus entrou na nossa vida e Deus nos sarou, Deus nos curou. Nós já passamos pela mão do olheiro quantas vezes, amado? Se eu for pensar aqui quantas vezes eu passei pela mão do olheiro, que eu estava com um problema e Deus me curou. Quando eu vim para Jesus, que mãozada poderosa desse olheiro pegou na minha vida e transformou a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, e me fez um mensageiro dele, como eu estou falando para os irmãos hoje. Não é verdade? E cada dia que passa, eu tenho aprendido mais sobre como é que Deus... se eu quero entender Deus, eu tenho que procurar entender como é que Deus pensa. E como é que eu vou saber como é que Deus pensa? Eu tenho que ter muito relacionamento com Deus, tenho que estar em oração com Ele, tenho que estar lendo mais a Bíblia e olhando toda hora que Ele fala uma coisa, para eu poder entender como é que Ele pensa.
Eu só consigo pescar um peixe se eu souber o que o peixe gosta. Se eu entender da isca que ele gosta, eu vou no rio, levo a isca que o peixe gosta e pego o peixe. Se eu quero conquistar Deus, eu preciso saber como é que Deus pensa. E eu estou indicando para vocês A Cabana, porque esse filme A Cabana, o Roberto assistiu, né, Roberto? É um filme que mostra bem claramente para as pessoas como é que Deus enxerga as coisas, como é que Deus vê as coisas, como é que Deus olha as coisas. Ele tem toda a razão para julgar, não julga ninguém, ele avalia e reconhece o que nós precisamos de ajuda e por quê. É uma coisa fantástica. Então você passa a amar mais a Deus. Não olhar a Deus assim como nós olhamos, não enxergar a maneira de Deus pensar como nós pensamos, não. Deus é totalmente diferente, muito mais profundo do que nós. Eu vou terminando dizendo para os irmãos acerca de Jonas, né? Olha Jonas. Jonas, Deus falou para ele assim, uma coisa que lá em Jonas capítulo 3, 1 e 2, diz assim, tem uma coisa que Deus falou para ele que me chamou a atenção, é dispõe-te. Jonas, dispõe-te em fazer o que eu vou mandar você fazer. Por que falou para ele? Põe-se à disposição. Porque Deus sabia que toda a nação de Israel tinha um problema contra Nínive. Nínive era um problema, porque Nínive era da Síria, e essa cidade lá tinha uma rusga, uma guerra entre o povo judeu, que era uma coisa absurda. Eles não podiam ver israelita entrar lá ou fazer qualquer coisa, que eles prendiam os judeus, eles matavam os judeus, eles pregavam, penduravam na cruz, e deixava morrer na cruz, na beira da estrada, na beira do caminho. Eles tiravam o couro das pessoas para pregar na cruz. A pessoa que quer descarnear, tirar a pele da pessoa e pregar numa cruz, a pessoa sem a pele, assim. Então eles faziam isso. Então o povo de Israel tinha uma bronca dos ninivitas, que vocês não imaginam como era. Agora Deus chega para Jonas e fala para Jonas, Jonas, você vai lá em Nínive e vai pregar a palavra para Nínive, porque se eles aceitarem a sua palavra, a palavra que você vai ministrar, eu não vou matar eles, eu não vou destruir com eles. Eram 120 pessoas, amado, moravam naquela cidade fortificada. O que Jonas faz? Deus fala para ele, disponha-te a fazer isso, porque se você for pela sua voz, é isso que Deus falou para ele, se você não se dispor e você for no seu pensamento, você não vai fazer o que eu estou mandando você fazer, porque você não gosta deles. E foi dito e feito. Jonas saiu para ir, mas foi para onde? Foi para Tarso. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? O peixe comeu ele, engoliu ele, e soltou ele a 200 e tantos quilômetros longe de Tarso, de Nínive, numa praia de Tarso. E lá nessa praia de Tarso, Deus chama ele pela segunda vez, igual chamou Ezequiel a segunda vez, lá no capítulo 33, como chamou também aqui no capítulo 18, Jeremias pela segunda vez, porque Jeremias já estava querendo ir para o deserto, morar na cabaninha. Agora chama Jonas também pela segunda vez. Eu estou te chamando pela segunda vez, Jonas. Você vai lá e vai pregar para os ninivitas. E o que ele teve que fazer? Ele foi. Uma cidade de 12 quilômetros de um lado do outro. Ele entrou pregando de um lado, pregou os 12 quilômetros para lá e para cá, e anunciando o que ia acontecer. O rei daquela cidade entendeu, pôs um jejum, mandou todo mundo jejuar, inclusive os animais, mudou a maneira de Deus pensar, não ia mais mandar fogo sobre aquela cidade, destruir aquela cidade. E Jonas saiu triste, porque Deus não fez nada contra eles. Mas a pregação de Jonas, depois da restauração que Deus deu para ele, salvou a vida de 120 mil pessoas. Uma pregação, de um lado ao outro da cidade. Mas o que Deus teve que fazer com Jonas? Teve que dar um outro mapa para ele, que agora ele estava num outro lugar, 200 quilômetros. Deu um mapa para ele voltar, porque quem levou ele foi o peixe. Deu um GPS novo para ele ir para Nínive. Deus faz isso. Quando Deus quer mudar a circunstância da nossa vida, Ele muda, Ele dá mapa novo para nós, Ele dá o direcionamento novo para nós, Ele dá um GPS novo para nós, e nós vamos fazer o que Deus precisa ser feito. Porque Deus restaura, Deus muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir.
e reconhece a nossa fraqueza e nos dá mais oportunidades. Esse é o Deus tremendo que nós servimos e que nós amamos e respeitamos. E é esse Deus que eu quero que você nesta noite se coloque na posição da gente orar. Vamos ficar em pé, por favor? Eu quero que você ore comigo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, que Deus possa ter falado poderosamente no teu coração. Você que está em casa, também coloca a mão no seu coração. Você que está nos ouvindo também pela rádio, coloca a mão no seu coração e vamos orar neste momento. Feche os teus olhos, vamos orar. Ora você também clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção para a sua vida, pedindo para o Senhor te perdoar por algumas falhas. Você sabe que você é um vaso na mão de Deus, que você é de barro, que você precisa ser restaurado, que a sua família precisa ser restaurada, que nós precisamos da ajuda do Senhor. O nome do Senhor, Criador do universo, Ele se manifestou em vida humana. Ele tomou altura, rosto, cheiro, corpo e pele, brilho nos olhos, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Morreu e ressuscitou dos mortos, garantiu para si o direito de pronunciar a última palavra sobre a vida ou sobre qualquer coisa. Posso crer que o que fracassa, ele não desiste, e de fazer de novo, restaurar de novo, refazer a vida de quem quiser. O Senhor muda a história. O Senhor tira a tristeza e coloca alegria. O Senhor tira a falta de paz, sofrimento, angústia e coloca a paz. O Senhor tira confusão, o Senhor tira incredulidade e coloca fé no coração. O Senhor tira a dor do nosso corpo e transforma a nossa vida. O Senhor nos faz vaso novo. O Senhor nos limpa, o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura. Na hora que Deus quiser, Ele faz. Quando nós pedimos a Ele, Ele olha para nós com o seu olhar de misericórdia. Ele olha para nós com o olhar de misericórdia e transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. O Senhor nos envia, como tem enviado a mim. Ele mudou o meu GPS, mudou para cá, mudou-me para cá e mandou cuidar deste povo. Estamos aqui há tantos anos e estou aqui fazendo o querer do Senhor e a vontade do Senhor. O Senhor sabe que o meu GPS era outro, o destino meu era outro, mas aprove ao Senhor mudar o meu GPS da minha esposa, e nós estamos aqui cumprindo o querer e a vontade do Senhor. Assim, Pai Santo e Pai amado, trabalha na vida de cada membro da nossa igreja. Usa, abençoa, transforma, cura, liberta no Senhor pelo Teu poder, pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, agora te peço pela família do Pedro, família do irmão José, que é a esposa da irmã Claudineia, que o Senhor levou, recolheu ela para o jardim do Senhor. Abençoa esta família. Dá para ele, Senhor, paz, dá para ele, Senhor, consolo. Só o doce Espírito Santo pode fazer isso. Abençoa também o genro da Débora, o Evandro, que está também no hospital sofrendo. Pai Santo, cura ele, liberta ele de todo esse mal. Restaura esta vida, Pai. E vidas que estão precisando do Senhor, que estão ali também no hospital, ou estão agora num leito de dor na sua casa, ou estão em isolamento, ou seja, a enfermidade, a doença que for, não importa. O que importa é que o Deus, o olheiro que cuida de nós, que muda, que transforma a nossa vida, Ele está hoje aqui para te abençoar. Se você colocar agora a sua fé, ativar a sua fé agora no Senhor, crendo de todo o coração, você vai sair. Você poderá sair desse leito, você poderá sair dessa enfermidade, porque o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que transforma, o Deus que muda, Ele está aqui. O Deus de Jeremias está aqui. O Deus que muda aquilo que nós achamos que não tem jeito, para Deus tem jeito sim, porque Ele sabe, Ele compreende a nossa fragilidade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra de consolo, esta palavra de conforto, esta
palavra de sabedoria e de avivamento que o Senhor traz para o nosso coração. Ninguém vai embora para a sua casa da forma que veio. Todos vão embora para a sua casa meditando e pensando enquanto o Senhor é bom e como o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo maravilhoso do Senhor, esteja conosco para sempre. Quantos podem dizer amém? Despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, você pode olhar para o seu irmão e falar que você o ama. Você pode olhar para o seu irmão e falar para ele: meu irmão, eu sinto muito a sua falta. Eu sinto muita falta de estar relacionando com você. Isso não é proibido. Você não precisa se abraçar, mas você pode olhar no seu irmão e externar esse amor, esse carinho, porque isso está fazendo falta para mim e para vocês, tá bem? Eu amo muito a vida de vocês. Vocês não imaginam o quanto que eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Vocês não fazem ideia do quanto eu sou grato pela vida de vocês. E sinto muito, muito, muito não poder estar junto com vocês assim como eu gostaria de estar. Mas digo para vocês, já nós vamos estar. Mas olha um para o outro e fala: irmão, eu te amo de todo o coração. A Thalita de vez em quando liga para mim e fala cada palavra que você me emociona muito, Thalita, pela forma com que você fala com a gente, viu? Esse irmão lá hoje me deixou muito emocionado, dele falar daquela forma que ele falou. Aí veio a esposa do pastor Adailton, chorando, e começou a falar também do quanto ela sofreu. Ela passou noites acordada para lá e para cá, chorando e pedindo a Deus do momento que eu tive aquele problema de infarto e depois aquela hemorragia que eu tive aí. Ela chorando, começou a falar para todo mundo assim, e chorando. Meu Deus do céu, Sérgio, que coisa maravilhosa saber que as pessoas te amam desse jeito. Mas quem é que está na vida das pessoas? É o amado Espírito Santo, Ele que nos ensina a amar. Então vamos externar essa gratidão e essa alegria de olhar e falar: olha, eu amo você, viu? Josenei, eu amo muito sua vida, viu, Josenei? Pastor Neilio, amo muito sua vida. Amo cada um de vocês, tá bom? Então, despeça do irmão e vão para casa, que Deus abençoe. Tenha uma semana de paz, de prosperidade e graça, amém? Vão com Deus. Pai.